Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Muito bom estar com você em mais um podcast Praxis aqui da nossa Faculdade Batista no Paraná, a nossa FABAPAR, e é um privilégio ter você aqui com a gente para mais um episódio. Quero agradecer e desejar seja bem-vindos a você que está ouvindo a gente pela primeira vez. É muito legal perceber ali nos numerozinhos quando a gente vai dar uma estudadinha em como que está o andamento das visualizações do podcast, o número de pessoas novas que tem nos ouvido, então a gente fica muito feliz, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Vercelino e é eu quem vou caminhar com vocês aqui em mais um episódio. O assunto de hoje que nós vamos conversar é sobre o cuidado pastoral, né? E o cuidado pastoral no sentido de cuidarmos dos nossos líderes, né? Como é que nós cuidamos das pessoas que estão normalmente à frente das organizações eclesiásticas, organizações cristãs, né? Sejam os pastores, as pastoras, os missionários, as missionárias, os educadores. Nós vamos falar sobre o cuidado com essas pessoas hoje. E para esse assunto, temos dois convidados muito legais, muito importantes com a gente. E vamos começar primeiro pelas mulheres. Pode se apresentar. E estou muito feliz pelo convite. Quero agradecer por essa oportunidade de falar dessa temática que nós vamos abrir logo em seguida. E eu quero me apresentar. Bom, eu sou psicóloga, sou terapeuta familiar, sou esposa de pastor, trabalhei na área pastoral por muitos anos e uma pesquisadora da área da saúde pastoral, que pude fazer pesquisas desde a faculdade de psicologia. Depois avancei também para o mestrado em teologia, também buscando saber sobre essa mesma temática aí. Tenho 3 filhos, 6 netos e a vida vai avançando, estamos felizes com essa proposta também. Sou casada com o Cláudio Hernani Ebert, há 40 anos, vai completar agora em julho, estamos próximos dos nossos 40 anos, né? Estamos com o ninho vazio e servindo ao Senhor também em outros formatos. Estamos muito felizes por isso. Legal. Tá com a gente também? Muito bom estar com vocês aqui, meu amigo Thiago, irmã Clarice. Prazer estar com a irmã aqui, conhecendo-a mais um pouco. Thiago já conheço há um bom tempo. E eu sou pastor, né? Sou pastor da Segunda Igreja Batista de Curitiba, casado há 42 anos com a Eneida. Tenho 2 filhos, a Júlio e o Vinícius, uma nora. Por enquanto ainda não tenho neto. E é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e também pela FABAPAR, né? Foi na FABAPAR que eu fiz a minha complementação lá. Então, meu diploma oficial é da FABAPAR. Eu tenho uma pós-graduação da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, em terapia de família, e aqui na nossa FABAPAR em administração de conflitos, né, gerência de conflitos. E é uma alegria estar com vocês para falar desse assunto com o qual eu já estou envolvido há algum tempo. Eu já tenho um tempo que eu tenho procurado me envolver com o cuidado pastoral. Lá no Rio de Janeiro, me envolvendo com o MAP, que era o Ministério de Apoio a Pastores. Envolvi um bom tempo com esse ministério lá. E também tenho procurado pessoalmente mentorear alguns colegas. E ano passado eu tive uma experiência muito legal, que foi, bem no início da pandemia, eu fiquei 2 meses cuidando dos pastores
de uma entidade missionária a mais, dando apoio pastoral, encontrando com eles, orando, batendo um papo, sabendo como eles estavam. Então, é um assunto hoje que nós vamos falar aqui, um assunto que eu gosto muito, me identifico muito e também me preocupo muito com esse assunto. Legal. Muito bom ter vocês com a gente. Obrigado mais uma vez por toparem esse desafio. Mas vamos lá. Vou tirar agora os títulos diante dos nomes e vai ser Clarice e Evaldo até a gente chegar lá no fim, porque se vocês ouvirem os outros podcasts, vocês vão ver que eu fico me batendo, aí eu chamo um pastor, o outro não é pastor, e agora Clarice e Evaldo, e a gente vai até o fim. Assim, por que, gente, conversar sobre esse cuidado pastoral? Eu não sei, eu não tenho tanta experiência de vida quando eu vou falar de tempo, tá bom? Experiência eu quis dar um adjetivo mais bonito para tempo de vida quanto a vocês, mas me parece que ou está sendo mais público ou está acontecendo mais episódios de famílias pastorais, famílias missionárias, de gente desestruturada, de gente tendo dificuldades. Por que isso está acontecendo, né? Por que nós estamos vivendo esses momentos? Por que gastarmos um podcast para falar sobre esse cuidado pastoral? A necessidade da gente falar desse tema é porque, em grande parte, quando a gente percebe o que acontece no meio pastoral, vamos dizer assim, que apesar desse sentimento de que é uma nobre missão, né? É uma missão em que estamos envolvidos, que está cheia de sentido comunitário, simbólico e muito espiritual até, e que gera um empenho prazeroso nessa atividade. Então, o ambiente pastoral está cheio desse sentimento de sentido, de prazer, de alegria de estar nesse lugar. No entanto, também está entre as atividades mais estressantes que existem. E por que isso acontece? Então tem essa dupla perspectiva. Por um lado você percebe muito sentido do que faz, mas por outro lado é muito estressante. E onde que está o estresse disso tudo, né? Basicamente é porque há muita exigência, uma exigência altíssima por perfeição, por mito, que seja um mito. Então, esse pastor que está nesse lugar, ele é esperado que ele tenha uma liderança mítica para as pessoas, onde ele seja uma espécie de mediação entre Deus e os homens, o que acaba sendo uma heresia, inclusive, né, em alguns pontos, porque como é que você vai ter um ser humano que vai mediar você, se isso já foi abolido desde quando Cristo morreu na cruz, né? Mas, enfim, como diz o meu marido, ele também é pastor e da área pastoral, existem muitos costureiros do véu por aí, né? Há muita gente costurando o véu que se rasgou lá no templo quando Jesus morreu, e pastores se colocam nesse lugar e também muitas pessoas esperam que ele esteja nesse lugar. Então tem essa dupla expectativa. Os próprios pastores se colocam nesse lugar mítico e a própria igreja espera que ele esteja nesse lugar. E sistemicamente acaba ocorrendo uma retroalimentação aí. Então tem muita necessidade da gente falar sobre esse assunto. Pastor Valdo, o senhor concorda que nos dias de hoje isso tem aumentado? A dificuldade nessas lideranças, elas têm aumentado em relação à tua época de início de ministério, ou só se tornou mais público? Olha, eu acho que que a gente pode pensar o seguinte, isso é antigo, né? Nós vemos na Bíblia líderes que ficaram cansados, líderes que se estressaram, líderes que fraquejaram, líderes que pediram a morte. Tem muitos exemplos na Bíblia, podia citar aqui o exemplo de Elias, por exemplo, depois de tantas vitórias, de tantas experiências maravilhosas com Deus, e ele depois de ameaçado por Jezabel, ele entra num processo de, vamos dizer assim, de autodestruição, não é?
Então, isso sempre aconteceu. O outro episódio que eu poderia falar, e eu gosto de pensar quando eu falo nesse assunto, do episódio de Moisés, quando as mãos deles eram erguidas e o povo prevalecia. Moisés estava cansado, né? E muitas vezes o que acontece? Muitas vezes o pastor ele tem vergonha de mostrar o seu cansaço. E Moisés não teve vergonha de mostrar o seu cansaço diante do povo. Precisou de ajuda de Arão e Hur para erguer suas mãos. E também, às vezes, como a irmã Clarice falou, né, a expectativa que a ovelha cria, que a ovelha não quer ver o seu pastor demonstrando o seu cansaço. E aí acaba acontecendo essas situações. Então, assim, eu acho que no momento as demandas são maiores, eu acho que o estresse é bem maior, e eu acho que é um momento em que o pastor ele tem que atender a muitas expectativas que não tenha dúvida que são maiores. E, consequentemente, o assunto vai acontecer com mais evidência. Agora, também uma coisa que eu gostaria de dizer, que às vezes eu fico questionando, porque a pessoa estranha por causa da função pastoral, mas em outras atividades, como médicos e outras atividades, o número também de pessoas que estão nesse estado é muito grande, não é? Muito grande. Então, não é uma coisa específica do pastor. Eu acho que esse momento, eu acho que a situação é a seguinte, na minha opinião: todas as pessoas que lidam com o ser humano está tão complicado, o ser humano está em situações tão difíceis, o mundo moderno, ele trouxe para o ser humano tantas dificuldades, o ser humano não sabendo lidar com tantas comunicações, o ser humano não sabendo lidar com a questão das redes sociais e tantas outras coisas. O que acontece? O ser humano está muito complicado e isso traz uma grande demanda para todos que lidam diretamente com seres humanos. E dentre esses está o pastor. Então, uma coisa que é muito importante, a irmã Clarice tocou nisso, é o pastor não se achar que ele é super-homem, que ele é semideus, porque não é. O pastor entender suas limitações, mas as ovelhas também não criarem uma expectativa irreal do pastor. Essa expectativa irreal do pastor, isso aí acaba criando no pastor uma tensão muito grande. Eu não quero ser muito longo, mas eu quero tocar numa coisa aqui, se for, eu queria inclusive ouvir, por furar um pouco aqui o nosso esquema, e eu quero ouvir depois a irmã Clarice falar sobre uma coisa que eu vou dizer aqui. Eu acho, Tiago e irmã Clarice, que o maior problema, na minha opinião, hoje do pastor, não são as ovelhas, a demanda das ovelhas, não é a demanda da igreja, não é aquilo que esperam dele. Sabe qual é a minha maior questão, pelo que eu percebo na prática, é que o pastor, ele se autocobra demais, é autocobrança pastoral, entendeu? O pastor, ele cobra muito dele. E vários casos que eu atendi, que eu acompanhei, e tirando por minha experiência, o pastor ele fica cobrando muito. Acontece alguma coisa na igreja, puxa, será que o erro foi meu? Uma família deixa a igreja, será que o que eu podia ter feito? Aconteceu um problema na igreja. Então eu acho que o pastor hoje, no nosso contexto, o pastor ele está se cobrando muito, a autocobrança, a pressão que vem dele mesmo, e a pressão que vem de dentro dele. Eu acho que isso tem criado muitos problemas no ministério pastoral. A autocobrança do pastor, né? Então, eu acho que isso tem sido um problema bem sério. E eu penso que tem muita relevância isso, a autocobrança do pastor em relação à perfeição própria, em desempenhar bem os cargos, atender bem as pessoas, mas ao mesmo tempo essa autoexigência ela não nasce do nada, ela provém de algum lugar. Então é fato, tem muita autoexigência, mas também tem muita exigência
que vem de fora. Então, eu diria que é um pacote, algo que faz parte de um mesmo pacote. Então, a gente vê que as igrejas, esse é um fenômeno dos últimos anos que eu digo assim, é uns 50 anos para cá, a igreja tem trazido para o seu ambiente as ideologias empresariais de funcionamento. Então, com isso também, o treinamento dos líderes tem trazido as mesmas pautas. Então, toda essa exigência por produtividade que acontece no mundo empresarial acabou sendo também replicado dentro do ambiente das igrejas. Então, há uma exigência insana por produtividade e que nós temos nessa atualidade agora, cada vez mais forte, é o tal do mercado religioso, em que ele se instalou e que mesmo as igrejas dizendo que não fazem parte disso, porque isso é do diabo, porque aquilo, indiretamente todas foram afetadas, sejam grandes, sejam pequenas, e isso traz uma exigência para a liderança que traz uma autocobrança também muito grande, né? Essa ideologia do sucesso. Um pastor realmente bom é aquele que leva a igreja a ficar grande. Então, aquela igreja que já está grande tem reconhecidamente um pastor bom, um líder de sucesso, como é também um líder empresarial que tem uma grande empresa, com muitas filiais, com muitas reproduções em outros países da própria igreja, da própria empresa, né? E essa linguagem ela é trazida para o meio eclesiástico. Né? Quem tem mais igrejas, então, implantação de igrejas, tem toda uma estratégia com esse cunho empresarial. E dentro desse ambiente, a gente também trouxe para dentro da igreja, importou para dentro da igreja, a forma de promover a gestão das pessoas. As pessoas passam a ser objetos de interesse para um determinado fim. Então, aquelas pessoas, da igreja, elas são vistas como o que elas podem oferecer para que esse meu ministério evolua e cresça. Então, está muito pautado nisso e acaba justamente extinguindo a proposta principal da igreja, a essência da igreja, que carece de uma liderança poimênica, não executiva. Né? E aí a gente vai perdendo a essência do que é ser igreja. E a gente às vezes tem muitos departamentos maravilhosamente bem estruturados, mas está faltando alguma coisa a mais. E isso tudo vai levando a um ativismo alienante, inclusive, que vai roubando dos pastores a tempo para ter tempo com suas famílias, fica tudo misturado, né? Claro que tem as questões pessoais, né, que dizem respeito à personalidade do próprio pastor, que nem sempre é das melhores. Às vezes temos pastores com personalidades problemáticas, né? Narcisistas, alguns até são psicopatas, difícil falar isso, né? Mas tem. Quando a gente vai estudar o que é a psicopatia, olha aí, a gente fica preocupado com isso, né? Se você tá ouvindo a gente aí, começa a fazer o checklist. Não, narcisista não. Psicopata, acho que também. Ó, vai fazendo o checklist pra ver o que você é aí. Isso aí vai nos preocupando, porque tem coisas de ordem pessoal, né? Onde cada pastor tem seu padrão familiar, tem desajuste conjugal, familiar, desorganização financeira, desorganização do tempo, descuidos com a saúde física, negligência do seu próprio desenvolvimento. Às vezes o próprio pastor tem insights pobres, ele não capta o que as pessoas estão precisando, ele não consegue captar, ele traz temas e intervenções que não cabem no contexto, e ele vai se tornando desagradável, não bem-vindo, aí ele começa a ficar ressentido, a família também, e gera um monte de polêmica, etc. A falsa espiritualidade, muitas vezes também, onde tem um discurso maravilhoso, teológico, mas aquilo não se traduz em vida prática.
Então, temos vários problemas de ordem pessoal, isso é inegociável, isso é fato, né? Mas nós não podemos deixar de lado as reflexões que dizem respeito a essas engrenagens tecnicistas para o crescimento da igreja, que tem trazido muito sofrimento e muita exigência, e bons pastores estão adoecendo. Não estamos nem falando desses que se encaixam, né, em pessoas que têm muitos problemas de ordem pessoal, mas pessoas do bem, vamos dizer assim, uma linguagem. Eu participei de um congresso uma vez, irmã Clarice, tem tudo a ver com o que a irmã está falando aí, que eu concordo plenamente, sobre ele falando sobre a moldura da igreja, que a pessoa chamou de consumista, e a moldura da igreja do Novo Testamento. Então, na moldura da igreja consumista, ou outro nome que se queira dar, qual é a base eclesiológica? A base eclesiológica é a sociedade de consumo, né? E não a natureza da igreja, né? Aí, quando você vai falar do líder, como é que essa igreja consumista vê o líder? Ela vê o líder como um empresário. Já no Novo Testamento, o líder é visto como um mentor, um facilitador. Entende? Tá, olha como é que tudo isso é ligado à questão do cuidado, à questão da pessoa, da valorização da pessoa, não é? Depois ele fala assim, membresia. Na igreja que é consumista, que tem esse perfil, os membros são vistos como clientes. Olha só, e se você vê o membro como cliente, você vai ter que se desempenhar que nem um doido, por quê? Qual é a lei máxima da qualidade? O cliente é o rei. O cliente tem que estar satisfeito, não é assim? A qualidade, o cliente sempre tem razão. E aí, mas não é assim no Novo Testamento. Você tem que ver os membros como discípulos, não é? Aí ele fala assim, qual é o papel do líder na igreja consumista? Na igreja consumista, o papel do líder é impactar. Na igreja do Novo Testamento é equipar, não é impactar. Agora, imagina tudo isso, ó, cliente, vê como cliente, é empresário, tem que impactar. O culto, ele passa a ser a relação maior nessa igreja consumista, a relação maior é o culto-evento, não é o discipulado. O discipulado que eu falo aqui, o discipulado no modelo do Novo Testamento, que discipulado no modelo do Novo Testamento é discipulado que é relacionamento, que leva à maturidade. Eu não estou falando no discipulado como uma estratégia de multiplicação da igreja. É outra coisa, é o discipulado que é aquele relacionamento pessoal e comprometido, onde um discípulo ajuda outro a crescer mais e se aproximarem de Cristo. Então, no Novo Testamento é isso. A outra coisa que ele fala é que, assim, nessa igreja consumista, o que é sucesso? O sucesso é numérico. Na igreja do Novo Testamento, o sucesso é maturidade. Isso não dá para medir em números, mas é o que mais se espera em relatórios, né? O que eu estou falando aqui é porque isso que a irmã tocou é muito importante, viu, Tiago, que ela falou. Por quê? Porque nós estamos vivendo nos últimos 20, 30 anos essa revolução do crescimento da igreja, né? E aí esses movimentos de crescimento de igreja, vamos botar mais um pouco aí, 40 anos no máximo, para cá, isso cresceu muito no Brasil. E aí também, irmã Clarice, uma outra coisa que eu acho que aí tudo é decorrência disso tudo, que também faz mal ao pastor, muito mal, é porque cria uma competição às vezes, Com né? certeza. Dentro da própria igreja, e é estimulado uma competição também com outros colegas. Sem porque dúvida. num clima desse, você vai estimular uma competição dentro da igreja, né? Eu sei, claro que a gente aqui, por uma questão de ética, nós não vamos mencionar nomes, mas eu sei, por exemplo, de uma situação em que estava um grupo de pastores reunidos assim, numa equipe, e o pastor começou a pedir o relatório de cada um, quanto tinha multiplicado aquela área dele, quanto multiplicou. E aí, quem não conseguiu multiplicar, era assim, sabe? Era envergonhado, era humilhado, porque não conseguiu cumprir aquela meta. Aí eu digo assim, as pessoas lá fora, agora vamos pensar um pouco os líderes da igreja. Quando essas pessoas da igreja lá fora,
já estão acostumados com esse clima de competição. E eles querem agora um porto seguro, eles querem um oásis para a vida deles. Aí chega na igreja, esse mesmo esquema rolando dentro da igreja. Isso gera um cansaço para todo mundo. Muito grande. Isso gera um desgaste para todo mundo. E nessa moldura de igreja consumista, o pastor ele vai ter que se desdobrar, vai trabalhar. Ele não vai crescer como interiormente. Ele pode até se tornar um pastor de sucesso, mas não quer dizer que emocionalmente, espiritualmente ele está bem. A não ser que a personalidade dele favorece ele para isso, né? Porque assim como também nas grandes empresas, por exemplo, que eu mencionei, né, da área da psicopatia, os indivíduos com algum traço psicopatológico, da psicopatia mesmo, que é o específico, não estou falando aqui do serial killer, mas estou falando daquelas pessoas que têm um potencial muito pobre ou isento de empatia. Então, elas vão atropelando pessoas e elas não sentem. Elas vão atropelando e o importante é alcançar o alvo, o objetivo, as metas e a produtividade. E quem não se adequar vai sendo excluído, vai sendo deixado de lado, né? Então, alguns pastores conseguem muito sucesso, e não estou dizendo que todos que conseguem a igreja grande têm esse perfil, por favor, não me entendam mal, mas muitos às vezes conseguem muito sucesso, mas deixaram muita gente sangrando pelo caminho. E muitos dos desigrejados que nós temos hoje estão nessa fila aí. E não sentem, acabam só celebrando o sucesso no final. Então, não quer dizer, né, que o líder conseguiu e que ele está sofrendo, porque quem sofre é quem caminha do lado desses. Porque então nós temos pastores muito problemáticos, mas nós também temos igrejas muito problemáticas, que às vezes tem aquelas igrejas, aquelas famílias tradicionais ali, que as exigências delas, as demandas delas têm que ser atendidas, né? Se não são atendidas, o pastor está ameaçado de demissão. Então ele é contratado para um determinado fim, ele não tem a liberdade de atuar segundo a sua vocação, o seu chamado, e isso traz muito sofrimento, especialmente quando não pode falar sobre isso, né? Mas uma coisa que o pastor falou antes, que eu queria retomar, é uma área de ajuda, né? O lugar do pastor está entre as atividades de relação de ajuda. Então, muitas vezes há um mau preparo dos pastores desde a formação teológica, né? Eles podem até estar preparados teologicamente, mas não sabem muito bem o que fazer com a sua própria empatia quando vão trabalhar com as pessoas. Então, na relação de ajuda, o excesso de empatia também pode adoecer, porque precisa ter um limite, precisa ser organizado isso, porque a gente tem esse excesso de ajuda, até tem um termo técnico que a gente fala que pode gerar o trauma indireto. É quando as pessoas elas estão tão empenhadas em ajudar pessoas em suas situações desafiadoras e desagradáveis, que o fenômeno que ele sente é como se ele estivesse sendo afetado pelas mesmas tragédias que aquela pessoa que ele está atendendo está sendo afetada, e ele sofre por isso. Isso não seria... Eu tinha ouvido esse argumento que você acabou de dizer como aquela codependência emocional, pessoas que vivem de uma codependência. Não chega a ser uma codependência. Qual que é a diferença, Clarice, dessa codependência emocional para esse termo que você usou? Não, a codependência é quando você está envolvido dentro de um sistema em que você retroalimenta com uma dependência do outro. O outro tem uma dependência, seja química, por substâncias químicas, ou seja por uma forma de ser, uma estrutura violenta de ser, um jeito
inadequado de estar naquela relação, e você fica nessa relação por conta dessa dependência do outro. E aí você fica na codependência dessa relação, você retroalimenta aquilo. O trauma direto, ele está relacionado especialmente com pessoas que trabalham com outras pessoas na relação de ajuda, e elas se tornam tão dedicadas a essa ajuda que elas passam a viver aquilo como se fosse delas. Elas dormem com aquilo, elas acordam com aquilo, elas comem com aquilo, elas não conseguem mais desconectar daquilo. Então elas entram tanto no sapato do outro que realmente elas não conseguem mais sair de lá. Então, ok, você entrar no sapato do outro para ouvir a pessoa é muito indicado, é necessário, mas é importante também você saber sair de lá e saber que o sapato não é seu, que o sapato é do outro. Então, na área do aconselhamento, eu vejo muitos pastores e pastoras se perdendo. Eles não sabem fazer essa fronteira. Essa fronteira, exatamente. E na área pastoral, né, Pastor Valdo, haja problema, né, que vem de toda ordem. Como eu errei nisso, viu, irmã Clarice? No meu ministério, eu sempre fui muito apaixonado por gente, né? Eu sempre gostei demais de lidar com pessoas, estar perto de pessoas. Isso foi das coisas mais terríveis dessa pandemia para mim, foi isso, sabe? Falta de gente. Eu gosto de estar junto, abraçar gente, de falta de gente. Então, sim, eu errei durante muito tempo, porque eu fazia exatamente isso, sabe? Era como se aquilo fosse comigo. Então eu me lembro uma vez, sabe? O nosso coordenador, o Thiago, falou que eu podia compartilhar a experiência, né? Que a minha experiência aqui. Então eu me lembro uma vez que eu me envolvi tanto com uma separação de um casal, sabe? Na igreja. Eu sofria com eles, tudo aí naquele período. Eu tinha um período de férias e a gente estava se almejando muito uma pousada que a gente já paquerava há muito tempo. Eu e a Eneida lá em Penedo. Vocês paqueravam um ao outro ou vocês paqueravam a pousada? Já paquerávamos uns aos outros, agora estavam paquerando a pousada. Aí conseguimos lá, tal, mas olha, eu fui para lá e levei o casal comigo dentro da cabeça, dentro do coração, e ficava falando no telefone e tal, e a minha pressão subiu, e eu passei mal lá. Olha, aí sabe o que me ajudou muito? Foi quando eu li aquele livro, Ponha em Ordem Seu Mundo Interior. Sabe, que ali ele fala num aspecto assim, sabe, irmã Clarice, de você ter cuidado para a urgência dos outros não dominarem sua agenda. Uhum. Entendeu? Aí eu comecei a pensar, aquilo foi mexendo comigo. E eu quero, assim, contar mais uma experiência, só para dizer como isso que a irmã Clarice falou, que é verdade, é mesmo, e como tem pastores que estão quase mortos por causa disso. Foi o seguinte, eu cheguei numa igreja, estava começando aquele ministério. Aí, um feriado. Eu tinha 3 meses naquela igreja. Veio um feriado e aí eu tinha que... Minha família prontinha pra gente dar um passeio, liga uma irmã da igreja. Pastor, se o senhor não vier aqui agora, nós vamos matar um ao outro aqui, não sei o que lá. Você sabe que eu larguei minha família, falei, eu vou lá dar um socorro a esse casal e volto. Saí 2 horas de casa, só cheguei 7 horas da noite. O passeio acabou. Veja como a família fica. Quando chegou, aí o vice-presidente da igreja, que era um homem muito sábio, ele soube disso, ele chegou para mim e falou, pastor, eu soube que o senhor no feriado foi na casa de casal tal e tal, o senhor... Eu falei, pastor, não faça mais isso. Ele falou para mim, pastor, esse casal se atraca aqui na igreja desde quando eles eram namorados. Aí quando eu li o Mundo Interior, eu me lembrei disso também, sabe? Aquilo não era uma urgência na agenda para eles também. Então, entendeu? Também não era para eles, não deveria ser para mim. Por quê? Porque, na verdade, já fazia parte. Eu deveria ter conversado com eles pelo telefone, ter uma noção melhor do que estava acontecendo, né? Procurar ali entender o que estava acontecendo. Mas eu era um pastor ainda errando nessa área. Mas hoje eu procuro continuar com essa minha paixão por gente, por pessoa, estar perto, dar o apoio, mas eu procuro não mais trazer isso para mim de tal forma, né, que eu me envolva além do que eu preciso e além do que eu devo, né? Mas é muito importante. Agora, quais sinais
que apontam na gente, né? Vou me colocar no pacote aí, por conta de também viver o ministério. Quais são os sinais que são perceptíveis de que a gente está perdendo o rumo, né? A gente viu aqui inúmeras situações, né? Pastor Valdo deu algumas ideias de coisas que aconteceram. A Clarice falou de uma maneira muito legal quais são as problemáticas, né? Tudo que acontece, as questões de igreja, empresa, mas tudo que acontece que vão exigindo. Agora, às vezes, no meio da confusão toda, a gente acha que tá tudo bem, a gente consegue, né? A gente é super-herói, a gente é muito bom no que a gente faz, nós nos preparamos pra isso, né? Então como é que eu vou dizer pros outros que eu não tô conseguindo se eu me preparei tanto pra isso? Como é que eu vou assumir na frente de todo mundo isso? Quais são os sinais, né? Quando minha filha, ela começa a ficar gripadinha, é muito fácil ver os sinais, né? Aquela que tá correndo pela sala começa a ficar mais quietinha no sofá, o narizinho começa a escorrer, demora demais pra dormir num dia ou outro. Ué, por que ela demorou demais pra dormir hoje? Aí você vai percebendo, não, tá começando a ficar doentinha. Os pastores, os missionários, as missionárias, as educadoras, todo mundo, quais são os sinais que demonstram essa necessidade de cuidado? Muitos, né? Só que muitas vezes esse ativismo alienante nos cega, não faz com que a gente perceba. Mas a pressão excessiva, eu diria que seria um item. Quando você se sente pressionado de tudo que é lado, não consegue mais adormecer direito, não consegue mais dormir direito, é um sinal que deve ser observado. Eu digo que o sono, ele é um dos principais reguladores da nossa saúde mental, física também, mas especialmente mental. Então, quando nós não dormimos, nós vamos ter sérios riscos à nossa saúde, né? Eu gosto muito de dar essa recomendação quando eu falo para pastores: compre um bom travesseiro. E quando vai se deitar nele, vá lá de alma inteira, né? Não vá só com o corpo presente e o espírito e a mente fogem para fora do quarto, né? Mas se coloque no travesseiro como se fosse o colo de Deus. E ali nada entra, nem esse casal aí, né, que o irmão falou, que fica ligando em hora, né, do dia de folga da família, nem problema de outros, nada. Ali vai só você e Deus, nem as próprias contas que tem para pagar, né, os problemas familiares. Mas esse é um sinal. Você não está conseguindo dormir? Tem alguma coisa errada. Corre atrás, busque ajuda. O desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? Tem alguma coisa, não está equilibrado. A vida familiar e a vida ministerial está toda misturada, é um sinal de gravidade. É porque se perderam todas as fronteiras. E isso vai trazer algum caminho difícil logo ali na frente. Ou vai estourar na família, ou vai estourar na própria igreja. Em algum lugar vai explodir. Porque não tem como a gente carregar as coisas dessa forma. A gente precisa saber que existe o tempo para a família, que existe o tempo para a igreja, que existe o espaço da família e o espaço da igreja, que existe também a igreja tem tarefas que devem ser executadas e tem coisas que eu faço só na família e só faço para a família. Não faço para todo mundo. O jeito como eu trato meu filho, eu não trato todo mundo. Meu filho precisa saber disso. Meu cônjuge precisa saber que ele é exclusivo. E não é só mais, né, no caso dos pastores com suas esposas, a esposa não é só mais uma das ovelhas da igreja, né? Ela é realmente a companheira de vida, a parceira de vida. Então, tudo isso é muito importante. Outro sinal que eu diria, uma liderança fragilizada, quando percebe que a sua liderança está se fragilizando, você não está conseguindo mais alcançar o coração das pessoas e não está conseguindo nem mais alcançar o seu próprio coração. Quando o seu sofrimento não tem mais reconhecimento em lugar nenhum, e você não consegue mais se importar com o sofrimento dos outros,
São sinais gigantes de que tem alguma coisa errada, porque essas áreas são justamente os pontos que trazem qualidade de vida para a gente. Quando a gente não vive num ritmo tão acelerado, quando a gente preserva a nossa saúde, quando a gente desfruta também dos amigos, da família, e quando a gente sente a satisfação daquilo que a gente faz. Quando tem alguma coisa em desequilíbrio nessa área, nós precisamos tomar cuidado, alerta, porque tem alguma coisa fora do lugar. E mesmo que seja um pastor muito bem intencionado, muito, como o irmão acabou de relatar uma experiência dele lá no início do ministério, né? Em que ele no dia, era feriado? Foi semana passada que o pastor Valdo fez isso. Ele que estava enganando a gente. Foi férias, uma semana de férias. Foi uma semana de férias, deixou a família de lado e foi atender um casal que já estava se estapeando já há anos, né? Ah, não, esse foi no feriado. Foi no feriado, ou seja, um casal que está brigando há muito tempo, mas aí, de repente, solapou com o dia de folga da família, e aí foi tudo para o espaço. Ou seja, muito bem intencionado, não é mesmo, pastor? Eu tenho certeza que foi com o coração mais limpo, mais puro e mais dedicado desse universo que o pastor foi lá se dedicar a essa família. No entanto, com o tempo foi aprendendo essa importante lição que tem que ter as coisas, separação, né? Tem que ter separação. Agora, Clarice, o pastor Valdo, deixa eu cutucar o senhor aqui com uma questão aqui, né? O senhor fez teologia, estudou a Bíblia, certo? Tô correto, né? Então tá bom. Calma, quanto deveria. Ainda não tô fazendo nenhuma pegadinha. Antes da tua pegadinha, eu posso falar uma coisa? Só antes da tua pegadinha. Com uma coisa que ela falou ali do sono, né? Que eu acho que é um ponto muito importante. Mas, irmã Clarice, eu já tive acompanhando pastores que alguns tinham dificuldade de dormir e outros acordavam de madrugada e não conseguiam mais dormir. Sim, é insônia. Aí eu falava, rapaz, isso é algum problema, você tem que pedir ajuda, alguma coisa assim. Não, é Deus que está me acordando para eu orar de madrugada. E seguiu naquele ritmo e só foi cair em si quando estava à beira de uma depressão profunda, de alguma coisa nessa direção. Sim, porque isso é muito... falado já em meio científico, né? Que a falta de sono, não importa quem seja, se a pessoa fica dias sem dormir, ela surta. Todos nós podemos surtar quando nós não dormimos, né? E adoecemos psiquicamente quando nós não dormimos, né? Então essa coisa de espiritualizar a coisa, nada contra orar de madrugada, se você quiser e tudo mais, mas desde que você regule o sono. Durma mais cedo ou acorde mais tarde, né? Isso, organize o sono de outra forma e nada de espiritualizar a insônia, né? Não é isso, né? Porque Deus nos fez para nós dormirmos à noite. É a grande pausa do dia que Deus nos colocou como um limite. E quando nós não respeitamos esse limite, nós já não estamos atendendo à vontade de Deus. Então não tem essa de Deus quebrar essa pausa que Ele mesmo colocou, né? Agora deixa eu voltar para minha pegadinha lá, mas eu vou transformar ela numa. Dela, né? Mas eu vou transformar ela numa pergunta séria, tá? Então, pastor Valdo, o senhor estudou teologia, estudou a Bíblia, né? Se dedicou. Clarice também, né? Fez mestrado em teologia, né, Clarice? Fiz, a nossa querida Fabapar aí. Isso aí. Então tá lá, estudou a Bíblia, se dedicou a isso, alguém que sabe como lidar com as coisas da vida, por isso que a gente é pastor, né? Pra gente lidar com as coisas da vida e tal. Mas, mesmo conhecendo tanto a Bíblia, se debruçando tanto a Bíblia, o Senhor ainda largou lá a sua família e foi lá cuidar do casal, né? Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa relação. Por que aqueles que teriam as respostas, eles estão sofrendo com as mesmas coisas que eles teriam que responder, né?
Acho que ficou claro, não ficou bagunçado não, né? Mas a gente estuda a Bíblia, a gente tem a resposta, a gente tem como lidar com as pessoas, mas às vezes é a gente que tá sofrendo e a gente que tá errando, né? Por que isso acontece? Por que quem está estudando é quem tá precisando de mais ajuda? Bom, em primeiro lugar eu diria porque nós somos todos pessoas, né? Humanos. E quando nós somos humanos, a gente não vai alcançar a perfeição nunca. Não importa o grau de espiritualidade que uma pessoa alcance, ela não vai chegar à condição divina. Nós nunca vamos deixar de ser humanos. No entanto, a exigência é de desumanização para os pastores. E aí é que muitos se perdem. Tentam se desumanizar e esquecem dessa perspectiva que nós somos humanos. E não tem nenhum problema em ser humano. Ser humano é a condição que nós fomos criados. Deus nos fez seres humanos. Então, quando nós queremos solapar essa nossa condição, nós vamos ter problemas. E a gente vai ver isso muito claro na Bíblia, né? Homens que eram muito mais conhecedores de Deus do que nós, tinham uma intimidade com Deus muito maior do que nós e também cometeram equívocos que contrariam aquilo que eles sabiam da palavra de Deus, né? E assim, nós não somos o padrão é a palavra e não nós. Então, muitas vezes, nós fazemos coisas que nós não fazemos, coisas que nós pregamos, ou não fazemos coisas que nós aprendemos, e isso não deveria ser assim, mas nós somos humanos, e o padrão não somos nós, o padrão é a Bíblia que é o padrão. Então, muitas coisas que nós fazemos realmente contrariam aquilo que muitas vezes aprendemos e muitas vezes até pregamos. Por quê? Nós somos humanos. E segundo, eu não sou o padrão é a Bíblia. Então, eu erro porque eu sou humano, não é? Uma coisa assim que eu percebo, que eu também gostaria de falar aqui, é o seguinte, agora indo mais um pouco adiante. Eu acredito muito no discipulado para a saúde espiritual e saúde mental das pessoas também. Eu acredito. O verdadeiro discipulado. Então, veja bem, o discipulado, para mim, é o caminho. Se um crente... Estou fugindo um pouquinho da tua pegadinha. Se um crente ou um líder, ele conhece muito a Bíblia em si só não vai vaciná-lo, não vai imunizá-lo de todos os problemas e dificuldades. Agora, o discipulado pode ajudá-lo. Por quê? Porque se você conhece a Bíblia, mas você não deixa a Bíblia te moldar, se você não deixa ser moldado por ela, então você vai ter muitos problemas mesmo conhecendo a Bíblia. Por exemplo, vou falar como pastor, Tiago e irmã Clarice. Os crentes que me deram os maiores problemas no ministério e me causaram mais tristeza no ministério, eu digo com relação ao tratamento pastoral, que é o nosso assunto hoje, tá? Não estou me referindo aqui ao procedimento, à conduta, mas ao tratamento para com o pastor. Os crentes que me causaram mais dificuldades eram profundos conhecedores da Bíblia. É igual futebol, pastor Valdo. Futebol de crente só dá briga. Futebol que não tem crente é o melhor futebol da semana. O que eu creio? Eu creio que todos nós temos que estar ligados ao processo de discipulado. Se eu sou pastor, mas eu tenho um discipulador com o qual eu me encontro, com o qual ele me cobra, com o qual eu presto conta, e ele diz assim, Valdo, como é que está aquela área da tua vida que você não vai bem? Você disse para mim que você, de vez em quando, tem deixado a sua família para fazer alguma coisa que não deveria ter feito. Você deveria ter priorizado naquele momento a família. Eu vou me encontrar com esse discipulador e esse discipulador ele vai me ajudar nisso. Além do meu conhecimento bíblico que está aqui, eu tenho alguém que está me ajudando a ser moldado a esse conhecimento. Aplicar isso na minha vida. Então, eu acho que é muito importante para a saúde mental, saúde espiritual, para o crescimento do pastor, de qualquer discípulo de Jesus, de qualquer crente, é ele ter um bom discipulador, alguém caminhando com ele, ajudando a moldar-se ao caráter de Cristo. Uma pessoa pode ser um profundo conhecedor da Bíblia, mas não molda sua vida ao caráter de Cristo.
né? E aí não vai crescer, não vai mudar de patamar espiritual, não vai sair de um ponto espiritual para outro, né? Então não vai aquilo que eu falei do Novo Testamento. O que é sucesso no Novo Testamento? É maturidade, não é? Você não vai crescer. Então nós vamos ser pastores imaturos, que apesar do nosso conhecimento bíblico, a gente não vai saber aplicar aquilo verdadeiramente na nossa vida por causa da nossa maturidade. Então, assim, eu acredito muito no discipulado. Por quê? Porque Jesus passou o maior tempo da vida dele fazendo isso. Jesus chamou os discípulos deles para ele, e Jesus não mandou eles fazerem programas, realizarem eventos. A primeira coisa que Jesus fez com eles, foi se relacionar com eles, ajudá-los a crescerem. E depois os enviou a pregar. Então eu acredito muito nesse processo, né? Que a gente... Puxa, mas o conhecimento desse camarada não condiz com o que ele está vivendo. Na minha opinião, qual é o caminho para isso ser cada vez menor? Para que isso seja cada vez uma realidade menos... que aconteça menos na prática. Eu acho que o caminho é o discipulado, né? Porque eu acho que o caminho é esse. E além dos estudos teológicos, né, que são tão importantes para que a gente possa compreender mais adequadamente os textos bíblicos, uma das coisas que nos desconecta desse saber muito da Bíblia e não praticar é porque muitas vezes o texto bíblico é usado apenas para dar uma lógica para o entendimento teológico. E ele não é lido para ser escutado. Ele é lido para ser argumentado e para trazer cada vez mais rebuscadamente argumentos, erudição. Nada contra, acho que tem o seu lugar importante. Nós estamos aqui na Fabapar, né? Seria até estranho a gente falar contra isso. Obviamente que não, né? Somos a favor do estudo, mas o texto bíblico, ele deve ser lido, mas ele deve ser escutado por quem o lê. Então, isso faz uma diferença enorme, né? Porque nessa escuta do texto é que realmente há uma conexão com o transcendente, que é toda essa instância que vai além da nossa humana, que vai além da nossa razão humana, além do nosso sentimento humano, e se conecta com essa outra realidade, que é a realidade espiritual, que ela é acessada por meio da fé. Fé não é razão, fé não é sentimento, não é emoção, é acreditar no invisível, é acreditar no que os nossos sentidos humanos não captam por si só. Então você se conecta com essa outra realidade que é Deus, que transcende a nossa humanidade, e isso só tem como ser feito quando nós escutamos o texto falando para o nosso coração. E esse lugar de escuta, ele é, lá como diz, né, o texto bíblico, é quando a gente vai no nosso quarto, fecha a porta, e estou lá, eu e Deus, com o texto bíblico, a minha oração, é ali que há essa conexão e essa transformação de dentro para fora, ocorre ali. E os mentores, os discipuladores, eles devem ter esta função de ajudar as pessoas a ter esta conexão, de enfatizar isso na vida delas, senão também corre o risco da pessoa ficar dependente do seu líder, do seu discipulador, do seu mentor, e só consegue ter acesso às coisas espirituais pela boca do outro, né? Mas a gente precisa aprender a ter acesso à boca direta de Deus, que é essa condição que nós todos temos a partir da morte de Cristo. Então, esse lugar, né, do sacerdócio real que somos todos nós, a prática do exercício pastoral mesmo, dos pastores e das pastoras, no Novo Testamento é radicalmente diferente da do Antigo Testamento. Quando a gente tenta reproduzir aquilo do Antigo Testamento, nós vamos sempre nos colocar nesse lugar de mediação
entre Deus e os homens. As pessoas parecem que têm que buscar a gente, a nossa oração, a nossa palavra. A gente tem que sempre ter uma palavra de poder, de fé para dar para as pessoas, e elas não sabem fazer isso diretamente nessa escuta da palavra de Deus. E nem os próprios pastores não sabem mais fazer muito bem isso. E aí fica só com a teologia na cabeça e não tem essa palavra no coração. E isso não transforma a vida das pessoas, não entra nas entranhas, aquilo que realmente deveria tocar lá no fundo para trabalhar o caráter, trabalhar o espírito, trabalhar as emoções. A palavra bíblica parece que não alcança esse lugar, porque só fica nas ideias teológicas, né? E lê a Bíblia produzindo ideias teológicas. E a gente sabe por meio de pesquisas quantos pastores que estão desnutridos espiritualmente e só leem a Bíblia para preparar os sermões de domingo na igreja, né? Então, obviamente que pode saber muito de Bíblia, mas tudo que sabe da Bíblia não vai alcançar a interioridade. Quando a irmã estava falando sobre aquela pergunta, quais os sinais, quando a irmã estava falando, eu estava pensando aqui sobre um dos sinais que eu vou falar por mim, mas também pela minha experiência com outras pessoas. Um dos sinais também, além de todos aqueles que a irmã falou perfeitamente, é o seguinte, a pessoa começa a perder o prazer da vida pessoal com Deus, daquele momento do quarto de escuta, daquele momento de você ter só você e Deus, ouvir o que Deus está te dizendo. A pessoa começa a ter, ela não tem prazer nisso. E quando chega no final da semana, chegou a hora de preparar o sermão, lá para quinta-feira, mas ela percebe que durante a semana Deus não falou nada porque ela não teve aquele momento com Deus. Ela não teve o prazer naquilo. Quando começa a perder o prazer nessa vida devocional, nesse relacionamento íntimo com Deus, o que a gente aqui na igreja chama de quarto de escuta, você tem aquele momento lá do quarto de escuta que você ali, só você e Deus, você ouve Deus, Deus te ouve, você conversa com Ele, você tem uma intimidade com Ele, você se aprofunda ali na leitura e na meditação da palavra. Quando o pastor começa, ou o líder, ou o missionário, começa a perder o prazer nisso, é uma luz mais tremenda que está acendendo para ele. É uma sinalização muito grande, muito grande. Agora, uma outra coisa que eu queria falar sobre esse assunto lá, assim, naquele livro, deixa eu ver se eu me lembro o título agora, puxa, livro muito conhecido, Andando com o Tanque Vazio, o que ele diz? Que nós, pastores, é isso, que é um autor maravilhoso, né? O que ele diz é o seguinte, que nós, pastores, Tiago, tem uma questão assim, quando você vem com o carro, você está indo de Curitiba lá para o Palavra da Vida, onde você atua. Quando você percebe que o tanque está na reserva, o que você faz? Você para no primeiro posto que vem, não é isso? Se você tiver como abastecer. Você para no primeiro posto. Ele diz ali o seguinte, que o pastor ele é diferente. Quando o tanque dele emocional está vazio, espiritual, sabe o que ele faz? Ele acelera mais o carro ainda. Aí entra naquilo que a irmã falou do ativismo desenfreado. Não é? Então é uma sinalização que o tanque está vazio. Se você está com ativismo desenfreado, gente, isso comigo funciona direto. Quando eu vejo que eu estou muito ativista, é uma sinalização, tem coisa errada com você aí. Tem alguma coisa que não está indo bem. E é verdade. Porque você começa a andar, pisar no acelerador, o tanque vai esvaziar mais ainda. Não é? Então, isso eu queria só deixar essas duas observações dentro daquele assunto que foi falado aqui anteriormente. Só fechou isso. Muito, muito bem lembrado. Eu acho que, unindo a isso, né, tem justamente aquele texto que diz assim, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? E perder a alma é exatamente essa sensação de que a vida perdeu sentido. As coisas perderam sentido, você entra no automático, então prega no automático, ora no automático, aconselha no automático, visita as pessoas no automático, tudo é no automático, então não sente mais. E isso é um sinal clássico também, né? E a gente acho que ainda ia achar muitos outros aqui, né? E tem uma frase, tem uma frase que eu ouvi de um pastor
que eu não me lembro o nome dele, mas ele era de uma igreja não batista lá no Rio, que era a igreja, não era Vida Nova, Nova Vida, um negócio assim, que ele disse assim: pastor não vive de imitação, vive de revelação. Agora veja bem, como é que o pastor vai viver de revelação se ele não tiver uma intimidade com Deus? Se ele não está ali aprofundando a vida com Deus para ouvir o que Deus tem para dizer-lhe, não é? Então, eu nunca esqueci essa frase dele. Ele falou assim, eu conversando com ele, ele soltou essa frase. Eu peguei e trouxe essa frase para a minha vida. Pastor não vive de imitação, vive de revelação. Você pode até fazer uma coisa igual ao que alguém está fazendo, mas se Deus revelou isso para você, né? Aí siga em frente. Mas se não, segura, veja o que Deus está dizendo para você, né? Então, é muito interessante isso. Mas sem vida com Deus, sem ter esse quarto de escuta, sem ter esses momentos de profundidade com Deus, como é que você vai ouvir o que Deus está te dizendo? Assim que trabalhar, para quem está nos ouvindo aqui, provavelmente temos futuros pastores, futuras pastoras, futuros líderes eclesiásticos, né? Mas temos também pastores, né, e pastoras, e missionários, educadores que estão nos ouvindo também. Gente que já está na atividade, gente que vai estar, ou gente que é na igreja, né, que está querendo crescer, aprender. Se a gente tivesse que dar uma dica para cada um deles, para aqueles que já estão exercendo a vida de liderança eclesiástica e para aqueles que estão, né, acabamos de falar isso, mas lá vou eu usar a linguagem empresarial de novo, né? Mas talvez você esteja na posição de quem está consumindo desse pastor, né? Você está gastando o tanque desse líder. Se a gente tivesse que dar uma dica assim, certeira, mas daquela assim, ó, vai em tal lugar. Que dica que vocês dariam? Uma para cada um, pra gente caminhar para o fim. Não tem problema buscar ajuda. Não tem problema buscar ajuda. Se você se sente com o tanque vazio e você precisa de ajuda e você não está conseguindo dar conta de algumas coisas, vá buscar ajuda. Essa é uma questão importante. Além de reconhecer os próprios limites, também buscar dialogar com as pessoas do seu ministério. A gente nem aprofundou essa parte, mas dentro dos meus estudos, a gente foi ver com os pastores o que eles fazem quando eles estão sofrendo, tem algum sofrimento na vida pastoral. A maioria dos pastores vai para o isolamento, vai para uma atividade compensatória, ou seja, se distanciam do seu contexto. E isso pode... Vai correr, vai jogar bola, né? Vai pescar, vai para algum lugar, ou seja, se distancia, ou tira um dia de folga, ou tira férias, ou mesmo assim, ou mesmo vai orar. A oração, tudo isso que nós falamos é indispensável para a área pastoral e esse aprofundamento, tudo isso que a gente falou é 100%. No entanto, também pode ser uma fuga, quando o pastor usa isso apenas para estar distante das pessoas e não resolver os seus problemas com as pessoas que ele precisa. Então, se tiver algum problema na equipe ministerial, procurar ter o diálogo, porque as pesquisas sobre a área de trabalho, sobre saúde do trabalho, que se relaciona também aos pastores, você, numa roda de conversa, poder socializar o seu sofrimento. Então, se dentro do seu ministério tem algum sofrimento acontecendo, não basta se refugiar longe disso. É importante falar sobre isso, socializar isso com as pessoas. Aquilo que faz sofrer precisa ser ressignificado e ser reestruturado, porque simplesmente sair com atividades compensatórias ou isolamentos, individualismos, é a mesma coisa, como diz um pesquisador da Universidade de Brasília, é como se você estivesse num caldeirão
e você então é colocado numa tina de água quente, gostosa ali, relaxa. Então você relaxa para voltar para o caldeirão. Aí você volta para o caldeirão, aí você volta para a tina de novo. E fica nesse vai e vem. A um curto prazo pode funcionar, mas a médio e longo prazo não vai proteger do adoecimento. Então é importante ressignificar o sofrimento junto às pessoas do seu ministério. Se isso não é possível fazer, porque enfim, seja lá o que for, talvez tenha que reavaliar se esse realmente é o lugar de permanência nesse lugar, porque podem acontecer coisas muito negativas na permanência de um lugar onde há só sofrimento. Isso faz muito mal para a saúde mental, física, emocional, relacional, familiar e inclusive para a saúde espiritual. Bom, eu diria, como dica em primeiro, né, além dessas todas que a irmã Clarice já falou, seria não ande sozinho, né? A pesquisa feita pela revista Ultimato, uma época, revelou que nós vivemos numa época em que assim como está acontecendo agora com vários pastores cometendo suicídio, houve um período ali pelo ano 2000 que vários pastores conhecidos no mundo inteiro caíram no mesmo período. Muitos caíram em adultério. Isso se tornou conhecido até na mídia, né, de um modo geral. A revista Ultimato fez uma pesquisa com esses pastores, entrevistou esses pastores para saber, tentar entender o que aconteceu. E o que era comum em todos eles, todos andavam sozinhos. Eram homens famosos, eram homens com potencial incrível, Deus os usava de uma forma extraordinária, mas eles andaram sozinhos, estavam sozinhos. Não andem sozinhos. Se eu tivesse muito tempo aqui, eu contaria a minha experiência no Rio de Janeiro, quando nós criamos um trio de mentoria pastoral, eu, pastor Manuel Xavier, que foi pastor do Bacaxeri antes do Silvado, e depois ele foi para a Inglaterra, depois foi para o Rio, na Memorial da Tijuca, e o pastor Eromi Nunes. Nós tínhamos um trio de pastoreio ali, que nós não tínhamos segredo uns com os outros. Então, Xavier morreu na semana seguinte que eu vim para Curitiba, e Eromi foi para o Espírito Santo, Deus o levou lá para outro estado. Então, chegando aqui em Curitiba, logo eu comecei a encontrar colegas. Hoje, eu tenho aqui, pelo menos, né, nós temos um trio aqui, pelo menos eu e mais 2 colegas, que a gente também, sempre um está ajudando o outro, conversando com o outro, acompanhando com o outro, porque eu aprendi isso, né? Isso não ande sozinho. Então eu daria esse primeiro conselho, não ande sozinho. E quando eu falo esse não ande sozinho, também eu estou dizendo assim, ande com Deus. Ande com Deus. Cuide da sua vida devocional, cuide do seu relacionamento com o Senhor. Não é? A irmã Clarice mencionou numa fala dela uma coisa que é muito real, que se todos os pastores forem sinceros, eu creio, terão que confessar que já passaram por isso, de um determinado momento que você só lê a Bíblia para pregar. Então, um pastor não pode entrar numa dessa. Então, se você que tem que andar com Deus, não abrir mão do seu momento diário com Deus, não abrir mão da sua vida devocional com Deus, cuidar disso. Terceira dica, só vou dar 3, é sobre aquela experiência. Não deixe que os outros dominem a sua agenda. Não deixe que a urgência dos outros mande na sua agenda. Não deixe isso acontecer. Então, eu quero deixar hoje, quero dizer assim, além daquilo tudo que a irmã Clarice já falou, essas 3 dicas, como o Tiago chamou de dica, essas 3 dicas para você. Não ande sozinho. Tenha um relacionamento com Deus. Busque a Deus. Não abra mão do seu momento com Deus. Não deixe que o dia a dia pastoral tire você desses momentos com Deus, para ouvir Deus, falar com Deus, se abrir com Deus. E terceiro, né, que eu falei, não permita que as urgências dos outros dominem a sua agenda.
Se eu pudesse me enfiar aqui no conteúdo de vocês, né? Eu queria então deixar a dica para ovelha, né? Então, se você é aluno, cuide do seu professor, né? Ame o seu professor, demonstre carinho, cuidado com ele. Se você é ovelha, cuide do seu pastor, cuide do seu líder na igreja, né? Se você é igreja quanto instituição, organização, né? Se você é responsável pela parte organizacional da sua igreja, cuide do seu pastor, cuide do seu missionário, se numa agência missionária, cuide do seu professor, como a Fabapar tem cuidado, deixa eu fazer um merchan aqui, né? Como a Fabapar tem cuidado dos professores dela aqui, né? Cuide, porque são aqueles que mais amam e se importam com vocês. Valdo, Clarice, muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma alegria incrível. Muito obrigado por esse... Vou repetir a palavra incrível, mas tem que repetir. Por esse incrível conteúdo que vocês compartilharam com a gente, as experiências, a caminhada de vocês. Foi muito bom para mim. Espero que tenha sido muito bom para você que tá ouvindo a gente também. Tá bom? Podem dar o tchau aí. Foi um prazer também, Tiago. Muito obrigada, né, por esse convite. Estar aqui também com o pastor Valdo, trocando ideias, experiências. É muito significativo sempre falar sobre esse tema, né? E tenho alguns textos aí pela internet sobre isso também, se alguém tiver interesse. Tem lá no meu Instagram, se forem no link da bio lá, vão encontrar todos as colunas para as quais eu escrevo. Tem sobre o mito do Procusto e as nuances do ministério pastoral, tem sobre a questão do mercado religioso agora na pandemia, né? Que o online trouxe. Então tem alguns textos por lá também que, se alguém tiver interesse, pode acessar. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Momentos, olha, passou muito rápido, foi tão bom que a gente achou que o tempo voou, né? Mas, irmã Clarice, foi muito bom estar com a irmã, viu? Aqui, a irmã acrescentou muito a esse momento. Tiago é um amigo, né? Tiago é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, é um pastor muito querido. Então, prazer grande estar com vocês aqui, e eu espero que tudo que a gente compartilhou aqui hoje, você que está ouvindo, está participando e vai participar desse momento ouvindo, que você possa realmente meditar em tudo que foi dito aqui. Eu também me coloco à sua disposição, né? Eu sou pastor da Segunda Igreja Batista de Curitiba, sou professor também da Fabapar. Então, se alguém quiser prolongar essa conversa, quiser conversar comigo sobre esse assunto, é só fazer o contato, que a gente vai ter prazer em continuar conversando com você. É o que a gente sempre fala por aqui. Se você quiser caminhar mais com a gente em relação a esse conteúdo, seja com a Clarice, seja com o Valdo, você pode escrever pra gente, entre as nossas comunicações ali, seja pelo site, seja pelo Instagram. Corre atrás da gente, que a gente de alguma forma vai colocar você em contato com o conteúdo deles, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, um abraço e Deus abençoe, e até o próximo episódio de podcast aqui da Fabapar. Até mais, gente.